Boa noite, gente, todos e todas bem-vindas aqui ao nosso canal Filosofia de Primeira, com mais aquele nosso encontro semanal, para refletirmos algumas coisas, alguns assuntos que de uma forma impactam o nosso dia a dia, a nossa vida. E você que está aqui pela primeira vez, comente, se inscreva-se, compartilhe. Se essas falas, esses assuntos fazem algum sentido para a sua vida. Hoje, falando de um assunto bastante importante, falando sobre essa relação de pais e filhos. Como vocês têm acompanhado aqui, e junto comigo, e todo esse burburinho das redes sociais, mídia toda sobre a relação dessa atriz nova aí com os pais, Larissa Manoela, parece que é o nome dela. Como eu não acompanho muito o meio artístico, então alguns nomes acabam não fazendo tão sentido para mim. Mas se tornou muito notória essas divergências familiares e muita gente comentando, aqui amigos aqui que observam o canal aqui, psicólogos, alguns deles também, acabam psicanalistas também, falando sobre essa difícil relação entre pais e filhos, que de uma forma mais cultural nós chamamos de uma relação mais de honra. Pelo menos na minha geração a gente entende como uma relação de pais e filhos, uma relação de honra, honrar o pai, honrar a mãe. Mas como que isso acontece diante das questões do sucesso, quando isso perpassa todos os limites? E o que essa menina relatou, parece que havia um controle severo não sobre o que ela fazia, o que ela ia fazer, não apenas um controle financeiro, mas um controle total sobre cada passo que ela tomava. E diante do sucesso, isso não é uma novidade para nós. A gente sabe que outros artistas, outras pessoas famosas, artistas famosos, fizeram isso. O exemplo mais notório é o próprio Michael Jackson, que tinha uma relação tumultuada com o próprio pai, né? Já que o pai cobrava muito dele quando era jovem, quando eles tinham uma banda chamada Jackson 5. E isso gerou uma certa frustração para a vida adulta dele. E como ele vai trabalhar essas questões de relação pai e mãe quando ambos acabam cometendo exageros? Um exagero na moral do cuidado, um exagero na tomada de decisões. Às vezes a gente toma decisões e os primeiros pelo menos quando eu tomo uma decisão, meus pais são os primeiros a saber que decisão eu tomei. Sempre foram as primeiras pessoas a saberem meus passos. Não que eu não possa tomar decisões por mim mesmo, mas por uma questão de vivência, questão de carinho, etc. Uma relação de pai e filho. Mas no caso dessa atriz aí, a relação se tornou uma relação tóxica, praticamente ela relata, pelo que eu entendi, ela foi aviltada não só financeiramente, mas foi aviltada emocionalmente. Isso traz muitas mazelas para uma vida futura. Muitas vezes as pessoas carregam essas mazelas da relação dos pais para a própria vida. Porque
se acontece na vida adulta é porque lá atrás isso já ocorreu. Essa repetição de ciclos, se a gente poderia assim dizer, as pessoas não conseguem sair desse ciclo vicioso. E como é que essa relação de pai e filhos diante do sucesso, uma relação de, às vezes, não que todos os famosos tenham problemas, sejam pessoas mesquinhas, que não pensam nos pais, que não é o caso de muitos aí, tem uma boa relação familiar. Mas no caso dessa menina, me parece que a questão do sucesso mais afetava eles do que ela mesma. Há um filme chamado Cisne Negro. Eu assisti esse filme na faculdade. E eu não vou dar muito spoiler do filme. Quem assistiu já sabe mais ou menos, né? É a mãe que cuidava da filha bailarina, já que a mãe foi uma bailarina, porém ela não teve sucesso. Então ela projetava na filha todas as possibilidades daquilo que ela não teve, que ela acabou tendo que recusar, que teve que não recusar, mas abrir mão por causa da própria filha. Então, às vezes, os pais projetam o sucesso dos filhos daquilo que eles não conseguiram alcançar, muitas vezes. Você vê nas terapias de família, de pais e filhos, você vai ver que toda relação, eu sempre falo aqui no canal da Difícil Arte de construir relacionamentos, porque os relacionamentos não vêm prontos. Então, portanto, os relacionamentos são construídos diariamente, momento a momento. Mas como é que é a grande questão? Como a questão do sucesso pode afetar uma relação de pai e filho? Sempre a gente ouve aquele velho ditado que o sucesso está para todos, mas nem todos estão para sucesso. De fato, faz sentido essa expressão, porque para alguns essa ideia de sucesso às vezes acaba sendo uma perdição, porque a pessoa se perde em si mesma. E como isso afeta a relação de pai e filho, que eu chamo de uma relação muito mais hierarquizada, uma relação muito mais patriarcal, sei lá, devendo a proximidade que cada um tem com seus pais, mas revela o quanto essa ideia de sucesso às vezes impacta na relação de pais e filhos. Como às vezes o filho está preparado para o sucesso, mas os próprios progenitores acabam se perdendo nisso. Isso gera um grande debate nessa questão, por exemplo, das crianças que aparecem hoje na internet. As crianças fazem sucesso em canais sendo monetizadas. E para alguns especialistas, para alguns psicólogos infantis, isso é um pouco prejudicial, isso é um pouco perigoso para a própria maturidade emocional das crianças. Então a grande questão que fica aqui é como essa relação de pai e filho pode ser construída sem que ambições, desejos possam tornar prioridade acima de qualquer ato afetivo, qualquer relação afetiva, porque às vezes se trata de pais narcisistas, pais controladores, pais ambiciosos. Como essa relação de pai e filho pode implicar também no meu sucesso? Já que o sucesso do filho é o sucesso do pai. Você já viu algum pai não orgulhoso de ver seu filho se formando na universidade? Dificilmente você não vê isso. Então, o pai projetando todo o sucesso
no filho daquilo que ainda não teve oportunidade. Então, fazendo por carinho, por uma frustração muitas vezes, ou aquela imposição que vemos por aqui. Eu já, já, já conversei com pessoas que diziam assim: eu faço isso porque meu pai, eu estou dando esse curso aqui na faculdade porque é o único curso que meu pai quer que eu faça. Então você está fazendo, não, a pessoa não entende que não está fazendo por ela, está fazendo pelo pai, pela mãe, pela satisfação dos pais, não pela satisfação própria, pela realização própria dela mesma, mas sim uma realização em relação aos pais. Então isso é bastante bastante complicado. Até que ponto a pergunta fica: o sucesso, o dinheiro é capaz de afetar relações familiares? E essa menina não é a primeira e nem será a única. Há vários famosos que romperam com a família por questões de finança, de controle emocional, controle financeiro. É um lado obscuro muitas vezes da fama. A fama mostra algo, mas as suas sombras há muitas situações que não são colocadas em evidência. Então, como essa relação de sucesso, família, isso pode ser construído de forma sadia ou se torna um grande problema para algumas pessoas, ou para a grande maioria. Essa é a grande pergunta que fica. É isso.